Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel para engenheiros civis e arquitetos. Nessa aula nós vamos ver mais algumas ferramentas novas do Excel e praticar algumas que a gente já aprendeu. E mais uma vez, como sempre, utilizando uma planilha, utilizando uma ferramenta que ela é útil no nosso dia a dia profissional. Isso aqui nós vamos ver uma ferramenta hoje muito bacana chamada análise de valor agregado, que a gente utiliza para poder avaliar se a nossa obra pode ser uma obra de edificação, igual essa aqui que eu mostrei, que seria praticamente uma reforma, Poderia ser uma obra de uma ponte, uma obra de uma estrada, enfim. É uma ferramenta de gestão que serve para a gente identificar se nossa obra está no prazo, se ela está no custo, ou se ela está atrasada, enfim, está atrasada, está estourando. É o que a gente vai ver nessa aula, tá certo? Então eu tenho aqui, aproveitei o orçamento que a gente fez anteriormente, A gente tinha orçado aqui alvenaria, reboco e piso. Alvenaria 25.600, reboco 38.000 e piso 76.000. Em um determinado momento eu resolvi fazer uma medição para avaliar como é que está a minha obra, está no prazo, está no custo, etc. Vamos dizer que com 3 meses de obra eu fui fazer a medição. E com 3 meses de obra, pelo meu cronograma, eu tinha que ter a alvenaria 90% pronta, o reboco 60% e o piso 30%. Tá? Isso aqui dado pré-estabelecido, Eu tinha que gastar no máximo, isso aqui vai fazer o serviço todo e naquela data que eu fui fazer a medição, Que eu fui fazer a minha análise de valor agregado, essa aqui é as porcentagens que tinham que estar prontas. Só que aí eu fui levantar aqui os dados, o custo, Eu já gastei com a alvenaria 18.000, com o reboco 24.000 e com o piso 30.000. E eu já executei aqui a minha porcentagem real de avanço, Foi 80% na alvenaria, 50% no reboco e 35% no piso. Pergunta: e aí, a minha obra, ela está projetando, ela está com a tendência de ficar dentro do prazo ou está tendendo a atrasar? Ela está com tendência de ficar dentro do custo ou tendência de estourar o custo, de estourar o orçamento? A princípio aqui, só o que a gente consegue ver que a alvenaria está atrasando, o reboco também está atrasando, E o piso está adiantado. Sem fazer conta nenhuma, só comparando valores, é o que dá para a gente fazer. Então vamos mostrar aqui o que a gente tem que fazer para calcular, para definir, para responder essas perguntas que eu fiz, Então primeiro a gente tem que calcular o valor planejado e o valor agregado. O que seria o valor planejado? O valor planejado é o custo orçado, vou botar aqui, o valor planejado é o custo orçado do trabalho planejado. Em outras palavras, se eu planejei ter 90% do serviço pronto e ia custar 25.600 para fazer 100%, Regra de 3 básica, Para fazer 90% de um serviço de 25.600 eu tenho que gastar R$ 23.040, tá? Então, é o custo orçado do trabalho planejado. Planejado fazer 90%. Para fazer 90% seguindo o orçamento, eu teria que gastar R$ 23.040. Vou arrastar a fórmula aqui para baixo e obter os valores para reboco e piso, Coincidentemente, deu igual aqui os dois, Agora, o valor agregado. O valor agregado é o custo orçado do trabalho realizado, tá? Então, é o custo orçado para a porcentagem de trabalho que eu fiz. Eu só fiz 80%. Então, quanto que é o orçado para fazer 80% da alvenaria? 80% de 25.600. Então, arrastando as fórmulas aqui, esses aqui são os valores agregados. Para a alvenaria, o valor agregado era de 20.480, tá certo? Então, para fazer 80% da alvenaria, seguindo o orçamento, eu poderia gastar 20.480. O outro item que era o que eu já tinha aqui é o custo real. É o custo realizado do trabalho realizado. Aqui não vem de fórmula, eu não consigo usar fórmula aqui. Eu tenho que pegar os meus custos e separar por etapa de obra e ver quanto que eu gastei, Isso aqui não é formulado. Esses dois aqui que são. Mas vamos lá, eu quero saber se a minha obra está no prazo, Vamos lá. A alvenaria, eu planejei ter em reais, Era para eu ter R$ 23.040 de alvenaria prontos. Eu só agreguei, eu só produzi 20.480. Então eu agreguei menos do que eu planejei. Então a minha alvenaria está atrasada, Isso aqui a gente já conseguia identificar pelas porcentagens, Aqui é só a forma de analisar isso, identificar isso utilizando a análise de valor agregado. Então comparando valor agregado com valor planejado versus agregado, descubro se a obra
está adiantada ou atrasada, tá? Então, comparando aqui, ó, o meu reboco, eu agreguei 19 mil, era para ter, o planejado foi 22.800, então eu também estou atrasado. Já o piso eu agreguei 26.600 de valor, né? Mas o planejado era 22.800, então eu agreguei mais, então o piso está adiantado, certo? Agora, quando eu comparo o custo real versus o valor agregado, eu descubro se a obra está no custo ou fora. Então aqui, alvenaria, eu agreguei 20.480 em valor, né, de alvenaria, mas só gastei 18 mil. Então eu agreguei mais valor do que gastei. Então eu estou economizando na alvenaria. Já no reboco eu agreguei 19 mil, mas já gastei 24. Então eu estou aqui no reboco com prejuízo. E no piso eu agreguei 26.600, mas já gastei 30 mil. Então eu também estou com prejuízo no piso, tá certo? Mas e a obra como um todo, né? Eu identifiquei etapa por etapa, mas e a obra em si? Bom, é só eu somar aqui, né? Calma aí. Somar o valor planejado, somar o valor agregado. Então aqui eu planejei para até esse momento da obra que eu iria gastar, né, 68.640, né? Meu valor planejado foi isso aqui, 68.640. Eu só agreguei 66.080, então a minha obra está atrasada. Eu agreguei menos do que eu tinha planejado. E eu já gastei 72 mil, então eu já gastei mais do que eu agreguei de valor. Então a minha obra também está estourando, ok? Então, tá o pior cenário possível, né? Eu estou atrasado, estourando o custo. Aqui vamos fazer um uso da fórmula somar produto que a gente viu antes, né? Só para ter uma noção de quantos por cento de obra a gente já executou, quantos por cento de obra a gente tinha planejado ter pronto nesse momento e quantos a gente já executou. Para eu saber disso, é só fazer aqui, ó, somar produto. Vou multiplicar essa coluna aqui com essa aqui. Tá, calma aí. Dividido, né, pelo valor orçado. Vou botar em porcentagem. Pronto. Porque assim, para eu saber, né, quantos por cento de obra eu tenho, o certo seria fazer o quê? 90% do valor orçado aqui de 3.040, né? Seria o mesmo cálculo do valor planejado. Aí o somatório dá 68.640. Esse valor aqui eu tenho que dividir pelo custo orçado. Tá, é assim que a gente calcula quantos por cento de obra a gente já tem pronto. 49,17%. Tá, uma forma simples de fazer isso, pensando nas contas que a gente fez aqui, era só pegar o valor planejado e dividir pelo custo orçado. Tá? Da mesma forma, se eu quero saber quanto de porcentagem minha obra já andou, isso aqui é quanto ela estava prevista andar. Quanto ela já andou, é só pegar o valor agregado e dividir pelo custo orçado. Então minha obra já está com 47,33%. Mas o previsto para esse momento era que ela já tivesse com 49,17% pronto. Tá? Então são duas formas de a gente fazer esse cálculo. Vou fazer aqui esse cálculo de novo, usando o somar produtos. Só que agora eu vou multiplicar a porcentagem realizada ao invés da porcentagem prevista. Cheguei aqui em 47%, igual chegou aquela hora, tá vendo? Então isso aqui é duas formas que a gente viu de calcular a porcentagem realizada e a porcentagem prevista da obra nesse momento. Um usando o somar produto e o outro utilizando aqui os valores que a gente já tinha calculado dentro da própria análise de valor agregado. Bom, agora esse sinal de custo aqui, eu vou dizer para cada um aqui se está no custo, se ele está estourando ou está tendo economia, né? Então, eu sei o que? Se, né, o valor agregado for maior que o valor, que o custo real, então estou tendo economia.
Se for o contrário, né, eu estou tendo prejuízo. Concorda? Concorda? Então, se o valor agregado for maior que o custo real, tem economia. Caso contrário, prejuízo, né? Aliás, se for maior, maior. Então vamos ver aqui, sinal de custo, a gente vai usar o se, né? A função se. Então, ó, igual se. Aí abre parênteses. O teste lógico, o que é? É justamente essa afirmação aqui. Valor agregado é maior que o custo real? Ó, valor agregado é maior que o custo real? É o teste lógico. É uma pergunta. Boto ponto e vírgula porque eu terminei minha pergunta. Se for verdade, tá? Se realmente meu valor agregado for maior do que o meu custo real, o que? Minha obra está tendo economia. Então eu vou querer escrever aqui bem grande, economia. Então eu vou escrever aqui economia, e como eu vou escrever um texto, eu tenho que colocar entre aspas, economia, tá? Ponto e vírgula. Mas e se não for? E se o valor agregado não for maior que o custo real? Vou escrever aqui prejuízo. Aí você pode estar perguntando, mas isso foi igual na economia e prejuízo. Calma aí, calma aí. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Não criamos pânico. Vamos deixar assim por enquanto. Se não estiver dando economia, está dando prejuízo. Vou dar OK. Então aqui, ó, prejuízo. Certo? Por quê? Porque o valor agregado é maior que o custo real? Não, falso. Vamos ver como a gente pode testar isso aqui, ó. Fórmulas, avaliar fórmula. Aqui nossa fórmula aparecendo aqui, ó. Se G2 for maior que D2, ó, avaliar G2 é 66.080. D2 é 72.000. 66.080 é maior que 72? Falso. Tá? Então, aqui, se for verdadeiro, se essa afirmação for verdadeira, vai dizer economia, se for falso, prejuízo. Como é falso, tem que dizer prejuízo. Então, vamos ver aqui, prejuízo. Tá? Avaliar a forma é bastante útil para quando a gente está fazendo teste de lógica, quando a gente está com uma fórmula grande, para poder entender como é que está sendo feito o cálculo. Né? Então, aqui eu posso só arrastar para baixo. E a gente viu, igual a gente já tinha visto antes, que está tendo economia só na alvenaria. Agora, você pergunta, tá, mas e se for igual, né? Se o valor agregado for igual ao custo real, né? Não tinha que ter empatando, né? Economia, prejuízo e no custo. A gente pode fazer o quê? Eu posso colocar uma função C dentro da outra, tá? Como que a gente faz isso? Deixa eu fazer aqui no de baixo. Ó. Então, se o valor agregado for maior que o custo real, estou tendo economia, né? Agora, caso contrário, né? Caso não seja, o valor agregado pode ser igual ou menor, né? Vamos dizer, se, aí eu vou botar outro se, valor agregado for igual ao custo real, é uma outra afirmação, né? Uma outra pergunta. Eu vou querer o quê? Eu vou querer dizer que está no custo. No custo. Está certinho no custo. Está empatado. E se não for, se o valor agregado não for igual ao custo real, ele vai ser o quê? Se ele já não é maior, se fosse maior teria parado aqui. E também não é igual. Ele só pode ser menor agora. Se o valor agregado for menor que o custo real, eu vou ter que dizer o quê? Vou ter que dizer prejuízo. Tá? Então eu coloquei uma função C dentro da outra. Né? E aqui o primeiro parênteses fecha o primeiro C. O segundo parênteses fecha o segundo C. Ok? Agora eu vou arrastar para todo mundo aqui. E aqui está a fórmula, né? Então, vou só tentar aqui, ó, 20.480. Deixa eu apagar aqui e dizer 20.480. Botar o mesmo valor no custo, tá vendo? Então, está funcionando certinho a nossa fórmula. Vamos analisar agora que relação a prazo, né? Sinal de prazo. A ideia é basicamente a mesma. Vou até copiar a fórmula aqui. Jogar aqui para a gente ir aproveitando, ó. Agora, se eu estou analisando prazo, rapidinho. Se valor agregado for maior que valor planejado, vai ser adiantado, né? Se caso contrário, vamos dizer que se for igual, né? Se for igual, vai ser no prazo. E caso contrário, vai ser atrasado, né? Deixa eu aproveitar a fórmula aqui, copio, jogo para cá.
Então, se o valor agregado for maior que o valor planejado, eu vou dizer o que? Se for o valor agregado maior que o valor planejado, eu estou adiantado. Então, ao invés de economia, eu vou dizer aqui adiantado. Se forem iguais, vai estar no prazo. E se for menor, vai estar atrasado. Certo? Então aqui está atrasado, atrasado, atrasado e adiantado. Só estava adiantado o piso. Certo? Então assim que a gente utiliza o se. Agora vamos usar um outro teste, que é um outro teste lógico, né, que é o e o ou, né? Então, por exemplo, eu tenho duas afirmações. Afirmação 1 e afirmação 2, né? Opa, 1 e 2. Se as duas forem verdadeiras, eu vou dizer que é verdadeiro. O Excel vai calcular para mim verdadeiro. Se uma ou as duas for falso, né, caso contrário, o Excel vai retornar para mim falso. Isso aqui é parte de lógica da matemática, né? Não sei se você já chegou a estudar lógica, mas é tratado dessa forma aqui. Para uma afirmação, se eu tenho afirmação 1 e 2, eu só vou dizer verdadeiro se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Agora, quando é afirmação 1 ou afirmação 2, se ele só vai ser falso se ambas forem falsas. Se ambas falsas, igual falso, tá? Quando eu uso o ou, basta uma afirmação ser verdadeira para dar verdadeiro, né? Eu preciso de ambas falsas para dar falso, né? E caso contrário, igual verdadeiro, tá? Então eu quero dizer aqui, ó, se minha obra está tendo, ó, se eu tenho economia e estou adiantado, eu quero dizer, bom, se eu tiver economia e atrasado, quer dizer ruim. Se eu estou tendo prejuízo e atraso e estou atrasado, quer dizer ruim. E se eu tiver prejuízo e tiver adiantado, quer dizer ruim também. Então, só quando for economia e adiantado, eu quero colocar aqui situação bom, tá? E nos outros aqui ruim. Então, como é que eu posso fazer aqui, ó? Se, ó, vamos só fazer o teste primeiro com e fazer fora aqui, igual e, aqui vai ser igual a economia. Como é texto, vou ter que colocar entre aspas, né? Se aqui foi igual a economia, ponto e vírgula, e aqui foi igual a adiantado, né? Ó, falso. Porque aqui tem que ser igual a economia, aqui tem que ser igual a adiantado, para dar verdadeiro. Como os dois, nenhum dos dois bateu, deu falso, né? Se eu arrastar aqui para baixo, vai dar todo mundo falso. Se eu tivesse aqui economia, deixa eu escrever em cima aqui, economia. Opa. Vou botar aqui, ó, economia. Ó, agora que eu tenho economia na H5 e adiantado na I5, ele me retornou verdadeiro, tá? Para todos os outros casos ele retorna falso, que ou não tem economia ou não está adiantado ou nenhum dos dois. Então deixa eu desfazer aqui. Então agora eu quero fazer essa parte aqui, ó, dizer se tiver economia adiantado tá bom e caso contrário dizer ruim. Então vai ser igual, igual se. Eu vou copiar essa expressão que eu tinha aqui. Que se isso aqui for verdadeiro, né? Igual a gente está vendo aqui, se isso aqui der verdadeiro, se essa afirmação der verdadeira, ele vai jogar um valor aqui. Que valor é esse? Bom, caso contrário, se a afirmação não for verdadeira, vai ser falso, né? O valor, qual o resultado que eu quero que mostre? Ruim. Fecho aspas. Tá tudo ruim, né?
Deu tudo falso. Se desse aqui economia e adiantado, vai dar verdadeiro e vai dar bom aqui, ok? Mas infelizmente não sobra aqui, tá tudo descontrolado, tá dando tudo falso, tá dando tudo ruim, ok? Então isso aqui foi a análise de valor agregado. A gente viu a função C, muito útil, muito útil, né? Não só o C, mas o C dentro do outro, que a gente chama de C, função C aninhada, que é quando a gente tem um C dentro do outro. A gente viu aqui também misturar o C com o E, tá? A gente poderia usar o OU também, aqui em vez de E, ou. Só que nesse caso aqui, eu queria que as duas afirmações fossem verdadeiras simultaneamente, né? Então eu tinha que usar o E, né? O OU seria utilizado em outros casos, mas a sintaxe, a forma de usar seria a mesma, só em vez de E teria um OU ali, tá ok? Deixa eu deixar aqui umas coisas para servir se ambos verdadeiros e tal. Isso aqui vai servir depois para você, como anotação para você depois, né? Não preciso tirar isso aqui agora. Então basicamente é isso aqui que a gente tinha para mostrar para a aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.